Boa tarde pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, beleza? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelman, está chegando aqui, aqui nessa tarde, eu e Clóvis, né, o comentarista mais polêmico do YouTube, pra gente falar sobre a situação envolvendo o Thiago Galhardo e Santa Cruz, tá? E a gente não vai aliviar, meus amigos, tá bom? O que o Thiago Galhardo fez com o Santa Cruz, pra mim, foi um dos maiores absurdos recentes do futebol brasileiro. O jogador, irmão, ele ultrapassou o limite do profissionalismo, ele colocou o próprio ego acima da camisa da instituição e tentou jogar o Santa Cruz na lama para justificar a sua própria incapacidade de entregar dentro de campo, coisa que ele não fez. E nesse vídeo, eu e meu parceiro Clóvis, a gente vai explicar ponto a ponto, né, por que dessa postura inaceitável e por que o Santa Cruz é gigantesco demais para dar palco, para dar estrelismo barato para um jogador decadente, que só foi pro Santa Cruz porque ele não tinha para onde ir. Ele estava desempregado, tá? Para quem não lembra, o Thiago Galhardo ele pediu rescisão indireta, né? Como se o Santa Cruz fosse um ambiente hostil, tóxico, injusto com ele. Mas vamos colocar a verdade na mesa. Ele não jogou absolutamente nada para merecer status de intocável. Chegou cheio de expectativa, teve apoio do torcedor do Cobra Coral, que é gigantesco, apoiou ele constantemente, teve a paciência da diretoria, a diretoria é sempre muito paciente, esperando que em algum momento ele pudesse ficar 100% aí fisicamente, fato esse que ele não teve sequência em campo, e o que ele entregou? Bulhufas. Entregou atuações apáticas, queda física evidente, decisões erradas, partidas sem brilho e zero de protagonismo em momentos importantes. Se o Santa Cruz está hoje na Série C do Campeonato Brasileiro, o Thiago Galhardo não tem participação por isso. Ele só apareceu na mídia, dando entrevista, falando doideiras e porque deu presente para os funcionários de dentro do clube, né? O jogador, meus amigos, que não rende, ele tem que ser cobrado mesmo, especialmente em clube grande, como é o Santa Cruz, e nem isso foi. Ele não foi cobrado, tá? E aí, né, ao invés de encarar a realidade, o que o Galhardo faz? Ele começa a fazer essas besteiras, ele viaja, ele não volta, cria um clima interno ruim, né, que segundo relatos foi ele quem ajudou a criar, né? O Galhardo nunca foi perseguido, nunca foi vítima, nunca foi maltratado pelo torcedor e pelo dirigente do Santa Cruz, e ele simplesmente não aguentou a responsabilidade de vestir a camisa coral e buscou uma saída fácil, né? Isso é o que revolta qualquer torcedor, cara. Quando o rendimento cai, alguns atletas preferem lá virar o jogo e conversar. Quando tem essa situação salarial, que a gente vai falar aqui sobre isso também, né? Vai lá e tenta negociar e conversa, vê o porquê, vê o que o clube tem pra falar, né? Enfim, mas jogadores medíocres tentam se colocar como injustiçados, tentam transformar o clube em vilão, tentam mudar o foco para poder esconder o óbvio. Não estava entregando nada. O Galhardo tentou pintar o Santa Cruz, meus amigos, como culpado pelo seu fracasso dentro de campo. E isso é desonestidade esportiva, isso é falta de respeito com a instituição, isso é falta de respeito com a torcida que tanto apoiou, né, que carrega o clube nas costas, mesmo nas piores fases da sua história. O Santa Cruz não gira em torno de jogador nenhum e nunca vai girar. Lá no Santa, ninguém é maior que a instituição, ninguém é maior que essa camisa, ninguém é maior que a história, ninguém é maior que a torcida que lota estádio até em Série D de Campeonato Brasileiro, cara. O Santa Cruz enfrentou e continua enfrentando problemas muito maiores do que um atleta que não aceita cobrança ou que simplesmente não tem a capacidade de sentar com a diretoria para poder conversar, né? Já se recuperou de quase falência, queda, dívida, caos político, né? E sempre se reergueu, porque o Santa Cruz é a instituição, é o povo, é a tradição. O Galhardo não entendeu o peso disso, não entendeu que no Santa Cruz não basta nome, no Santa Cruz é preciso entrega, preciso raça, preciso responsabilidade. E uma coisa que eu sempre disse aqui, eu olho para o Thiago Galhardo e não vejo ele como uma pedra fundamental, um cara para dar um grande nome, para dar um início de um grande projeto, como foi o Diego Ribas no Flamengo, como foi o Everton Ribeiro aí no Bahia, tá? O jeito que ele saiu foi patético, foi saída de quem não tem compromisso, foi saída de quem foge, tá? Foi saída pela porta dos fundos. Rescisão indireta é o tipo de recurso que os jogadores usam quando o clube realmente erra. Beleza, mas, meus amigos, custa você sentar, custa você conversar e, segundo informações, não é nada exorbitante e não é nada que o Santa Cruz já não esteja resolvendo. Tudo que foi prometido pelo Santa Cruz ao Thiago Galhardo foi dado, foi feito, tá? O Santa Cruz não cometeu erro grave, né, para justificar esse tipo de ação, né?
A verdade é que o Galhardo não quis competir, não quis lutar, tá? Não quis assumir, né, que caiu de rendimento e preferiu jogar a bomba aí no clube para poder tentar sair por cima. Essa que foi a grande causa dessa saída dele, tá? Quem perde com isso? Só o Thiago Galhardo, porque o Santa Cruz não perde nada com essa saída. Perderia se mantesse, né? Um atleta que não está comprometido. Perderia se deixasse um jogador sem foco contaminar totalmente o ambiente. Agora o Thiago Galhardo, esse sim, perde. Perde moral, perde respaldo, perde credibilidade aí no mercado, porque todo mundo no futebol observa comportamento, e o comportamento dele foi fraco, foi pequeno, foi covarde esportivamente, tá? O Santa Cruz vai seguir firme, segue com quem quer vestir essa camisa, segue com quem quer lutar, segue com quem não foge da cobrança. O Thiago Galhardo tem que ser página virada e página que não deixa nenhum tipo de saudade, porque a passagem dele foi inútil na equipe do Santa Cruz. Deixa nos comentários aí, meus amigos, se você acha que ele tá tentando passar a perna do clube, se ele foi covarde, ou acha que o Santa Cruz precisa, enfim, se pronunciar oficialmente. Até o presente momento o Santa Cruz falou que vai tentar conversar com o jogador, mas com toda sinceridade, eu entendo plenamente, Clóvis, o Thiago Galhardo, ele não foi para um clube, tá? Ele não foi pro Santa Cruz enganado. Eu não tô tirando aqui o mérito e a razão dele de brigar pelo direito dele. Mas segundo os dirigentes lá do Santa Cruz, que graças a Deus eu estou me aproximando bastante também, Pedro Henriques, Arley, em nenhum momento ele procurou o Santa Cruz para poder entender o que estava acontecendo e o que o Santa Cruz estava fazendo. Sabe qual é o nome disso? Além de covardia, de mau-caratismo, o nome disso, Clóvis, é oportunismo, tá? É falta de gratidão. Porque o Thiago Galhardo, por mais que ele fale, eu joguei um jogo na seleção, porque eu sou um fenômeno, porque eu fui um Cristiano Ronaldo no Internacional, você era um nada, era um desempregado e o Santa Cruz te trouxe novamente brilho, te trouxe novamente holofote, tá? Quem mais ganhou com essa tua passagem inócua, né, essa tua passagem pífia pelo Santa Cruz foi você, não foi o Santa Cruz não. Porque se o Santa Cruz subiu de divisão, não foi por sua causa. Porque, principalmente na reta final da Série C, você foi um nada dentro de campo. Você se arrastava. Você sequer conseguia terminar os 90 minutos. E o recado que eu mando para a torcida do Santa Cruz é o seguinte, Clóvis. Isso não é perda não, meus amigos. Pode ficar tranquilo. Isso aí é livramento. E o Santa Cruz é muito maior do que qualquer jogador. O Thiago Galhardo vai, fica quem quer fazer história, fica quem quer reerguer o Santa Cruz, e esses sim vão ficar marcados aí na história desse clube gigantesco. Clóvis Vieira. Alô, Jonas, alô a todos os amigos do canal Gol TV, alô você, torcedor do Santinha, nosso Cobra Coral. Thiago Galhardo, você fez isso na época do Bangu, quando não recebia? Você fez isso na época do Vasco, também não recebia em alguns momentos? Desculpa. Até no Inter, que você pensa que foi craque, você não foi. Você foi um jogador mediano apenas. Um jogador para compor elenco. E o Santa Cruz, que teve a simples coragem de, olha, vamos trazer o Thiago Galhardo, acreditar no futebol do Thiago Galhardo. Que ninguém acreditava. Que ninguém mais acreditava. Você simplesmente virou as costas para quem te deu a mão. Você hoje, com essa sua atitude, sai pela porta dos fundos de uma história gloriosa, grande, do Santa Cruz. O Santa Cruz é infinitamente maior do que você. E o Arley, que é um dos responsáveis da diretoria, é muito mais jogador do que você. Porque quando a gente fala o Arley, a gente lembra de o Arley de Santa Cruz, do Goiás, que respeitava o clube, que respeitava as suas cores, que estava ali vestindo. Se você acha que foi injustiçado, sente na mesa. Não faça o que você fez. Sair tentar o quê? Porque não cadê um dinheirinho? Galhardo, olha só. Seu destino é futebol de veterano, futebol com os amigos, porque nenhum clube no mundo, em sã consciência, vai contratar você. Sabe por quê? Porque você não é o Ronaldinho Gaúcho, porque você não é o Cristiano Ronaldo, você muito menos é do que o saudoso Zé do Carmo. Sabe quem é Zé do Carmo? O camisa 5 do Santa Cruz. Você nem vai chegar aos pés, sabe de quem? Grafite. Grafite, campeão mundial com o São Paulo, mas honrou a camisa do Santa Cruz. Você não vai conseguir isso. E você, torcedor Cobra Coral, dá ideia para ele não. Deixa aí. O livramento foi feito. E agora, o Arley traga jogadores comprometidos. Jogadores que queiram colocar o Santa Cruz no seu lugar correto, aonde tem que estar, que é na primeira divisão. Um campeonato brasileiro com remos,
Santa Cruz, Bahia. E o próprio rival do Santa Cruz, o Sport Recife, é grandioso. Paysandu, o CRB, as equipes norte e nordeste, que a cada dia que passam, vão crescendo e vai incomodando o eixo sul-sudeste. Verdadeiramente, vai lá e opa, acabou a farra. Vocês têm que se alegrar. Vocês têm que comprar essa briga do seu Santa Cruz. Thiago Galhardo, você, como sempre, foi um fanfarrão do futebol. Um fanfarrão da pior qualidade, Jonas. E ele, pra mim, foi mais do que fanfarrão. Ele agiu como moleque, como uma instituição que ergueu a mão pra ele no momento que ele estava esquecido pro futebol. Ninguém falava de Thiago Galhardo aí pro futebol. Ele foi levado a um dos maiores, ou se não o maior clube de futebol de Pernambuco, Clóvis. E, como eu disse anteriormente, né, o Santa Cruz não perde nada com o Thiago Galhardo. Muito pelo contrário, economiza R$150 mil que pagava a ele por mês. E o Thiago Galhardo, ele perde a oportunidade de, no fim da carreira dele, ele ser ídolo em algum lugar. Sabe por quê? Porque ele não foi ídolo em lugar nenhum. O Thiago Galhardo não é considerado ídolo importante em clube nenhum. E o Santa Cruz deu essa oportunidade dele ser esse nome para reerguer e, quem sabe, se tornar um ídolo do Santa Cruz. No final de carreira dele, ele jogou isso tudo no lixo por ingratidão. Só quem perde é você, Thiago Galhardo. O Santa Cruz economiza e ganha e perde um jogador que simplesmente não entrava em campo e quando entrava não ajudava e não fazia nada. Se o Santa Cruz hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro é porque teve outros atletas comprometidos, dando muito menos, mas correndo muito mais que você. Deixa o seu like aqui na Gol, inscreva. Fala, Clóvis. E o principal, o Santa Cruz está na Série C, para ir para B e para A, por causa do seu maior jogador, o seu torcedor, o 12º jogador, aquele que enche, mesmo na Série B, o estádio, o Mundão da Roda. Thiago Galhardo, sabe quando você vai ver isso novamente? Nunca mais. Exatamente. A saída não foi sacramentada. O Santa Cruz quer fazer aquilo que o Thiago Galhardo não fez. Sentar para conversar. Mas não existe a mínima possibilidade, clima, para que um jogador que desrespeite o Santa Cruz, dessa forma, continue vestindo essa camisa grandiosa e pesada. Meus amigos, deixa o like aqui na Gol, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, ao meu lado desse vídeo, Clóvis Vieira, o comentarista mais polêmico do YouTube. Abraço pra você.